Hoje, no treinamento básico operacional, conversamos sobre o relacionamento interpessoal. Esse treinamento básico operacional, ele tem como 11 temas, né? Introdução, objetivo, a leitura dos componentes, o SD, que é a eletricidade eletrostática, o equipamento de proteção individual, a instrução de trabalho, checklist de processos de montagem, 5S, o relacionamento interpessoal, que será hoje o assunto de hoje, o material para soldagem manual de componentes, como soldar os componentes eletrônicos e as técnicas de soldagem em placas de circuito impresso. Afinal, existe essa pergunta, né? Afinal, o que é um relacionamento interpessoal? Bom, ele é um termo onde nós nos referimos sempre à relação, né? A essa ligação ou um vínculo entre duas ou mais pessoas em um determinado contexto. Pode ser numa equipe também. E o relacionamento interpessoal, nós podemos dizer que ele é marcado pelo contexto em que alguém está inserido, podendo ser familiar, na escola, no trabalho, na religião, no grupo religioso, né, ou no grupo da comunidade. Tá? Quanto melhores e mais positivos forem os relacionamentos interpessoais, maiores e melhores vão ser as possibilidades, né, de nós construirmos conexões verdadeiras e duradouras com as pessoas do seu convívio. Lembre-se que sempre isso nós estamos pensando em equipe, né? E principalmente num grupo de trabalho onde é necessário você trabalhar em equipe. Então, quanto mais otimista, quanto mais positivo você levar isso para o seu grupo, ou que todos estejam enganjados, né, e comprometidos nesse pensamento positivo de trabalhar, maior vai ser a conexão entre as pessoas e mais duradoura vai ser o convívio entre essas pessoas. Qual a importância de ter um bom relacionamento interpessoal? Bem, no mundo do trabalho, principalmente que esse é um dos nossos maiores assuntos, principalmente dentro do treinamento básico operacional, nesse mundo do trabalho, o relacionamento interpessoal ele vai ser muito importante para que nós, profissionais, nós possamos conseguir resolver, né, as crises, os conflitos que existem dentro, que é normal acontecer dentro de um ambiente de trabalho, e que a gente possa aprender a lidar com pessoas de diferentes opiniões, né, e personalidades. Muito importante esta parte. Friso. Bem, dentro do relacionamento interpessoal, né, nós podemos nos referir à forma como nós podemos lidar com as pessoas mais próximas do nosso convívio, como também os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parceiros, né? E o relacionamento interpessoal, nós podemos dizer que ele é o alicerce para várias características comportamentais que apresentamos no decorrer da nossa vida. E dentro do relacionamento interpessoal profissional, nós podemos nos referir naquelas relações que acontecem dentro do ambiente de trabalho, né? Muito importante essas relações profissionais que acontecem, né? E que ela aconteçam dentro essa interação, ela aconteça de uma forma onde você possa levar ou conhecer a todos os setores que existem dentro do seu ambiente de trabalho. Atualmente, né, essas relações profissionais, elas são tão importantes quanto as pessoais, né? Porque, afinal, é comum nós passarmos pelo menos 8 horas do nosso dia dentro do ambiente de trabalho. Então, quanto melhor nós
tivermos, ou você ter uma interação ou um ambiente de trabalho onde seja saudável, né, juntamente com os profissionais que trabalham com você, muito melhor será o seu dia a dia. Em função disso, né, de você passar essas 8 horas de trabalho convivendo com outras pessoas, é interessante você saber se relacionar. É importante você saber interagir com esses profissionais, principalmente no cotidiano, né? É uma habilidade cada vez mais essencial para o mercado de trabalho. Você possa conseguir saber conviver com essas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Porque nós não podemos também deixar de frisar ou de lembrar que às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade, uma dificuldade muito grande de interagir, né, de ter essa interação dentro do trabalho, né, de se relacionar dentro do trabalho. Então, é importante trabalhar muito esse lado para que você possa desenvolver de uma forma positiva, né? Bem, as novas tecnologias que nós temos hoje, a presença cada vez mais marcante do digital, né? O relacionamento interpessoal virtual ele tornou-se muito relevante no atual contexto. Tá? Nesses ambientes, as pessoas elas acabam interagindo, principalmente através de mensagens instantâneas e comentários em publicações, sendo muito comum, né, que elas comecem a opinar sobre política, sobre arte, sobre religião e vários outros assuntos que acabam constituindo, né, o tecido social. Nesses ambientes de trabalho, é possível se deparar com indivíduos que muitas vezes possuem pontos de vista diferentes. Portanto, saber conviver, né, e respeitar opiniões adversas faz parte do relacionamento interpessoal virtual. Bom, algumas dicas aqui para que, claro que existem outras dicas e várias, né, mas algumas que nós podemos citar para melhorar o relacionamento interpessoal no trabalho. É nós trabalharmos esse relacionamento intrapessoal, né? Porque antes de nós querermos ter uma boa relação com outros, é preciso que nós tenhamos um bom relacionamento com nós mesmos, né? Essa é uma parte interessante. Nós temos que ter uma relação com nós mesmos em relação a esse relacionamento. Uma outra dica, né, que nós chamamos de pratique a escuta ativa. É o ato de receber uma informação de forma focada, interpretando com atenção aquela mensagem que é recebida. Quer dizer, esteja atento, dê oportunidade para as pessoas falarem com você para que você possa entender, para que você possa interpretar de uma melhor forma. Sempre nós temos que manter essa atitude positiva, né? Porque essas atitudes positivas, elas são importantes para que a gente possa conduzir esses bons relacionamentos em qualquer contexto, inclusive no ambiente de trabalho. Outro ponto, saiba fazer e receber as críticas. Todos nós profissionais, até mesmo aqueles que apresentam um desempenho exemplar, terão de fazer ou receber críticas ao longo da nossa carreira. Como é que nós podemos dizer assim? É natural, é comum que ao longo da nossa carreira, né, profissional, nós vamos ter. Sejam elas críticas positivas como as críticas negativas, mas vai de cada um de nós receber, né, filtrar essas críticas, né, saber o que elas podem representar, principalmente em termos do desenvolvimento profissional de cada um de nós, e levar pelo bom lado, que é aquelas críticas que possam contribuir com a gente. Seja respeitoso, né? E aí tem uma pergunta: se você já se sentiu desrespeitado em algum momento de sua vida,
Este tipo de situação é, infelizmente, muito recorrente, sendo a causa de grande parte das demissões, né, que acontecem no universo corporativo. É normal que as pessoas tenham pensamentos diferentes e divergências de valores, né? E nesse caso, nós temos que ser cada vez mais, ou devemos ter cada vez mais respeito com os profissionais que trabalham conosco, né? Independente de sua função, independente do seu cargo, né? O respeito, principalmente nesse relacionamento interpessoal dentro do trabalho, é muito importante que aconteçam isso dentro das organizações. E principalmente para os profissionais que estão iniciando agora, esse respeito é muito bom que você tenha com os seus colegas, com os seus superiores. Reconheça seus erros. O erro é uma das poucas certezas que nós temos, né? Nós temos que identificar e ver que nós temos ao longo da vida. Então, nós somos pessoas e nós estamos suscetíveis a ele, né? No ambiente de trabalho é comum e é esperado que os erros aconteçam. Nesse caso, o melhor caminho para que a gente possa manter as boas relações, claro, né, é assumir quando você errou e também apontar ou demonstrar, né, quais são os melhores caminhos ou qual é a solução para que a gente possa fazer, ou que a gente possa reparar, né? Que além de assumir os erros, é bom também a gente entender o seguinte, que tem os erros e tem suas soluções, e que nós temos que trabalhar e saber trabalhar em cima dessas soluções. Temos que estabelecer limites, né? O relacionamento interpessoal, nós temos que entender que não é só ser educado, empático ou responsável por suas atitudes. Nós também temos que saber estabelecer limites que também fazem parte, né, de todas essas relações que nós temos com os colegas dentro do ambiente de trabalho. Bom, todos esses assuntos aqui, como relacionamento interpessoal, a importância do bom relacionamento interpessoal, os tipos de relacionamento interpessoal, as dicas, nós podemos dizer o seguinte, que é um dos assuntos mais interessantes, e principalmente hoje no mundo do trabalho, nós possamos cada vez mais sabermos desenvolver esse lado, né? Porque muitas das vezes nós encontramos profissionais aonde, e principalmente os profissionais que estão iniciando no mercado, algumas das vezes eles não estão muito acostumados a ouvir críticas. E às vezes quando eles acabam ouvindo uma crítica, né? Isso acaba afetando muitas das vezes o profissional mentalmente, né? E em alguns casos eles acabam, como exemplo, né, no outro dia ele nem aparece mais para trabalhar porque em relação àquela crítica que foi tão negativa. Então, além de ser importante, né, você ter um bom relacionamento interpessoal, é importante também de como é que nós vamos fazer, ou principalmente você que é um gestor, é muito importante de você entender como é que você vai fazer essa crítica, né? Ou o modo como você vai fazer essa crítica. De você conhecer o outro lado, de você entender que, como frisado aqui na aula, aqui no curso, né? Você tem momentos onde você vai errar, mas também você tem que saber entender que através dos erros também existem soluções, né? E que é importante você trabalhar esse lado da solução. E esses profissionais que estão trabalhando, iniciando no mercado, é importante eles conhecerem essas dicas, né? De praticar a escuta ativa, de manter uma atitude positiva, de saber fazer e receber essas críticas,
de atuar sempre com respeito com os colegas, de reconhecer seu erro, também de estabelecer seus limites. No dia a dia do profissional, é importante ele ter um bom relacionamento interpessoal, principalmente em termos do mercado de trabalho, para aqueles que estão iniciando agora.